Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Thiago e eu estou aqui para apresentar o jogo da velha quântico do ponto de vista matemático. O jogo da velha quântico, ele é uma adaptação do jogo da velha tradicional utilizado para poder explicar conceitos de física quântica. Então, qual que é a ideia dele? O que vai mudar dele em relação ao jogo tradicional? Primeiramente, como ele é quântico, a gente tem a ideia de superposição de elétrons. Então, os elétrons eles não estão nem aqui na primeira posição e nem aqui na quarta posição, e sim nas duas ao mesmo tempo. Só que a gente também pode ter outro elétron nessas duas mesmas posições. Quando isso acontece, a gente tem um chamado emaranhado, e para poder resolver esse emaranhado, ele tem que haver um colapso. Dessa forma, a gente consegue de fato definir onde vai estar cada posição. Basicamente, olhando do ponto de vista de física quântica, ele está dizendo o seguinte: olha, você não sabe exatamente onde o elétron está, ele está nessas duas posições. Só que quando você faz uma observação, você causa um colapso do emaranhado. E aí você define as posições para cada um. A ideia segue mais ou menos essa. Mas a gente vai olhar isso do ponto de vista matemático. Então, do ponto de vista matemático, quando a gente tiver um emaranhado, por exemplo, na posição 1, foi colocado o x1. Então, a gente tem aqui o x1 na posição 1. E a gente também colocou o y1 na posição 1. Isso aqui tem que ser igual a 1, porque só um deles pode existir nessa posição. Do ponto de vista matemático e após o colapso, obviamente. E aí, quando a gente olha para a posição 2, para a posição 4, perdão, a gente tem o x1 pode estar na posição 4 também, e o y1 também pode estar na posição 4. Então, ele também vai ter que ser igual a 1. Entretanto, apesar do efeito dual, apesar dessa dualidade do elétron, a gente x1 na posição 1 somado a x1 na posição 4 tem que ser igual a 1. Depois do colapso, ele vai estar definido em uma única das posições. E, além disso, obviamente, o y1 na posição 1 somado ao y1 na posição 4 também tem que ser igual a 1 pela mesma razão da equação de cima. Ou seja, a gente utilizando essas duas posições, a gente cria esse sistema de 4 equações e 4 incógnitas. Mas se vocês repararam como aconteceu o jogo, depois que acontece isso, para ter o colapso, eu tenho que definir qual deles vai ser o y1 e qual deles vai ser o x1. E aí, como é que vai funcionar isso? Na verdade, se você pega esse sistema e joga dentro dessa matriz e calcula o determinante, você vê que o determinante é igual a zero. Por que isso aconteceu? Porque, na verdade, se você soma as duas primeiras matrizes, as duas primeiras linhas, e subtrai a terceira, você gera a quarta. Ou seja, é um sistema que possui solução, mas possui infinitas soluções. Só que nesse caso não vão ser infinitas, porque como são valores discretos de 0 ou 1, né, são valores binários, a quantidade de soluções é finita. Mas ela vai ser definida após o colapso. Então, quando você chega e coloca lá no aplicativo que x1 na posição 1 é igual a 1, você consegue a solução de todo esse sistema. É claro que o jogo é muito mais complexo que isso e pode usar muito mais variáveis. Por exemplo, agora eu estou mostrando que a gente consegue criar um emaranhado com todas as matrizes. E assim que você definir a posição de uma só, você define todas elas. E observa que, inclusive, nesse jogo, você não necessariamente precisa ter um só vencendo. Você pode ver que o Y aqui conseguiu formar e o X também formar. Então, quando você vai pensar nos emaranhados quânticos, aqui o nível de complexidade no jogo aumenta muito. E, muitas vezes, a situação final, né, a escolha final, vai definir todo o resto do jogo. E, logicamente, apesar de aumentar o nível de complexidade aqui, a matemática é a mesma desse aqui, só aumentando a quantidade de variáveis e linhas. Então você aumenta o tamanho da matriz, aumenta o nível de complexidade, entretanto a estrutura básica acaba sendo a mesma. E aí a ideia é que a gente pode tentar utilizar matrizes, esse tipo de conhecimento, para poder entender melhor como funciona o jogo, entender melhor os aspectos da física quântica que são simulados aqui, e talvez até criar estratégias de vitória para esse mesmo jogo. Muito obrigado pela atenção. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.